estúdios, neste ano de 2024, a secretária de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, Arabella Mendonça. Tá aí um assunto que interessa a você que acompanha aí o desenvolvimento e também confia que os pets precisam de acolhimento, tá? Alagoas diz não ao abandono, Dezembro Verde mobiliza pela causa animal, tá? E a gente conversava aqui nos bastidores, você sabia, Kel, que o mês de dezembro é o mês em que as pessoas antigamente mais abandonavam animais? Pois é, viajam e simplesmente deixam muitas vezes abandonado dentro da própria casa, sem comida suficiente, sem troca de água e a higiene também no local onde ele sobrevive. É um tema que foi ganhando espaço, secretária, ao longo do tempo, graças ao trabalho das organizações não governamentais que sensibilizaram os governos de um modo geral. E agora, o governo de Alagoas também atento a essa situação. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. É importantíssimo a gente pensar que quando a gente está falando do não abandono dos animais, a gente está falando de um processo de conscientização, chamando a atenção para o fato de que abandonar animal é crime. E quando a gente fala do Dezembro Verde, a gente está chamando a atenção da sociedade para que ela olhe para um animal como uma espécie que tem direitos. A gente não está falando simplesmente de um objeto que eu acho bonito para decorar a minha casa. A gente está falando de um ser que pertence àquela família. E como membro daquela família, ele também precisa ser respeitado. Ainda há quem faça comparações. Os animais vão ter daqui a pouco mais direito do que as pessoas. E não é por aí. Não é por aí. É preciso ter política pública voltada para os animais. Exatamente. Nenhum animal vai ter mais direito do que o ser humano. O que nós estamos falando é do reconhecimento dos direitos dos animais. É uma construção emancipatória do reconhecimento de que esse animal, que faz parte da nossa convivência, que está dentro das nossas famílias, ele precisa ser respeitado. E isso é importante para a gente construir uma sociedade onde todos são respeitados, inclusive os animais. Secretária, como é que o governo vai fazer para alcançar exatamente a população com essa informação tão relevante de também respeitar e cuidar do seu pet de um modo geral? Quais as estratégias adotadas? Nós estamos fazendo campanha, né? A gente tem feito uma conversa com as instituições, nós estamos fazendo conversa dentro das escolas, porque a gente entende que é o espaço propício para a gente mudar essa cultura e educar a sociedade. Nós estamos fazendo atividade dentro das escolas e nós estamos também utilizando as nossas redes sociais. Porque tem muita gente que ainda não sabe o que é o Dezembro Verde, né? E por que a gente fala do Dezembro Verde? Porque nacionalmente é um mês onde há mais abandono de animais. É aquele mês que as pessoas dizem assim, estou de férias, vai embora e deixa o seu animal. E muitas vezes planejar as férias é contar que eu tenho um pet e ele vai me acompanhar. Seja o gato, seja o cachorro, a gente dentro da secretaria, a gente tem um enfoque maior para gatos e cachorros, né? Mas a gente sabe também que é deixado para trás também passarinho, é deixado para trás o coelho. Então a gente está falando para você não abandonar esse animal. Então a gente entende que esse momento é o momento de conscientizar. É um mês de férias, então é natural que as pessoas queiram descansar, mas elas não podem deixar para trás seus animais. É a adoção responsável, né? Para quem adota, porque eu ainda sou do seguinte pensamento de que animal não se compra. E a adoção tem que ser responsável, o estímulo ao bem-estar animal, ao cuidado, ao nutrir carinho pelo seu animal, pelo seu pet. Então, falando dessas ações do Dezembro Verde, a Secretaria de Estado da Cidadania também está envolvida durante todo o ano com outras ações voltadas para a proteção animal. Ações de vacinação, o que é que vem sendo feito? Isso, nós temos várias ações dentro da secretaria. Eu sempre digo que a maior delas é sensibilizar gestores para essa pauta. Pautar dentro dos 102 municípios. A questão do bem-estar animal ela é fundamental. Então, sensibilizar o gestor para isso, para que ele entenda que isso é política pública. Quando eu estou falando dessa pauta como política pública, eu tenho que pensar em saúde animal, em saúde única. Eu tenho que pensar que animais vacinados, animais vermifugados e animais castrados, isso tem impacto para a sociedade, para um bem-estar da sociedade como um todo, para o animal e para o ser humano.
Nós temos ações, nós estamos esse mês de dezembro intensificando ações junto às organizações não governamentais, a questão de colocar a coleira com relação à leishmaniose. Isso é uma parceria feita junto com a Secretaria Estadual de Saúde. A gente vem visitando algumas organizações não governamentais, não só em Maceió, mas fora da capital também, fazendo o teste e colocando a coleira nesses animais. Isso é uma ação que a gente faz ao longo do ano. Agora, em dezembro, a gente vem intensificando porque a gente quer também trabalhar o eixo do não abandono dos animais. Mas você tocou num assunto extremamente importante, que é a adoção responsável. Quando eu decido adotar um pet, eu preciso pensar como esse pet vai fazer parte da minha rotina. Eu não posso simplesmente pegar o animal e transformá-lo num objeto de decoração e levar para dentro da minha casa. E pensar a longo prazo. Sim. Porque o animal, ele tem, apesar de uma vida curta em relação a nós, né, os seres humanos, o animal, ele tem uma vida hoje, uma expectativa de vida muito maior do que há muito tempo atrás. Então, é pensar que você vai dedicar a sua vida ao seu bichinho ali por 10, por 15, por até 20 anos, dependendo da raça do animal, né? Exatamente. E aí, quando eu levo esse animal para casa, eu tenho que pensar que ele vai conviver comigo no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos, como você falou, dependendo da raça do animal. Então, esse tempo que esse animal vai permanecer dentro da nossa família, a gente precisa pensar que ele faz parte da nossa rotina. E ele precisa fazer parte de todo o planejamento, das minhas férias, do meu descanso, da minha mudança. Eu preciso pensar o tamanho, o porte desse animal, para pensar se ele é compatível com a minha casa. Não adianta eu querer só ter um animal. Eu tenho que pensar se as minhas condições dentro de casa, ela é compatível para o porte daquele animal. Eu não posso pegar um animal que seja grande para uma casa que é muito pequena e que não comporta nem todo mundo que está dentro dessa casa. Eu preciso pensar se eu vou ter condições de vacinar, de vermifugar esse animal. Eu preciso ficar atenta ao calendário de vacinação do poder público, porque se eu não tenho condições de comprar a vacina, eu preciso ficar atenta a esse calendário de vacinação. Eu preciso ficar atenta à questão de vermifugar esse animal. Eu preciso estar atenta à questão da alimentação desse animal. Então, quando a gente fala do não abandonar o animal, a gente está falando do bem-estar desse animal e do bem-estar dessa família. E eu gostaria muito que a sociedade entendesse. Nós estamos chegando na época que a simbologia, o simbólico do Papai Noel, ele é muito forte. Então, que o Papai Noel, ele adote um animal e que ele não compre um animal. Não quer dizer que nós somos contra, mas nós estamos dizendo que existem muitos animais para serem adotados. E você vai ter uma forma muito mais educativa de falar para o seu filho sobre a adoção, e você vai estar construindo uma consciência cidadã sobre a importância da adoção quando eu adoto um animal. E aí nós temos várias instituições, podem entrar no site da SecDef. Nós temos, inclusive tem um canal que é parceria por conta do trabalho da SecDef junto com a UFAL, que é o Focinho Responsável. Entra lá no Instagram, se você não conhece outras instituições, tem vários animais. Então, assim, a gente fala, quando você adota, você está contribuindo para o não abandono de animais, porque esse animal que está indo para adoção, ele foi um animal que muito provavelmente ele foi abandonado, ele sofreu maus tratos. Pois é, e consegue dar a volta por cima, com uma nova família, volta a alegrá-la da mesma forma, do mesmo jeito. Isso é muito importante. Então, e a gratidão que eles têm é impressionante. Assim. Eu falo por experiência própria, porque o meu cachorrinho foi adotado. Então, assim, a gratidão que eles têm ao entrar no seu carro, chegar na sua casa, parece que eles estão sabendo que a família está ali acolhendo. É muito lindo, é muito lindo. Vale muito a pena, a recompensa é enorme. E é importante para a sociedade isso. A gente precisa entender. Existe o amor, existe o carinho, existe o afeto, mas existe o compromisso e a responsabilidade enquanto cidadania. A gente está falando de um direito civilizatório, a gente está falando de um direito animal. E a gente está falando da responsabilidade que a sociedade tem sobre isso, do não abandono e da adoção. É fundamental. De alguma forma, secretária, com um debate amplo com a sociedade, esse trabalho de conscientização também nos municípios, é possível acreditar que mais adiante a gente possa ter, quem sabe, depois desse trabalho de conscientização, um hospital veterinário público também para atender aos animais aqui em Alagoas?
É importante que a gente tenha um hospital, mas antes de a gente ter um hospital, a gente precisa pensar em ações que a gente fala que são ações da atenção básica. A gente precisa pensar na vacinação, a gente precisa pensar em vermifugar esse animal. A gente precisa ter uma sociedade que compreenda que o hospital ele não vai ser a solução, porque ele pode virar um local de abandono. Então, a gente precisa que seja política pública de todos os municípios um calendário para castrar animal. Eu não posso só ter o hospital, eu preciso também ter espaços com uma obrigação e uma responsabilidade dos 102 municípios castrar seus animais. Quanto mais a gente investir na atenção básica, é do mesmo jeito que a gente trabalha como ser humano. Quanto mais a gente investe em atenção básica, menos necessidade a gente vai ter de hospital. O hospital deve ser apenas para casos complexos. A gente precisa, é um investimento que é necessário, mas a gente não pode transferir toda a responsabilidade do que a gente precisa fazer para bem-estar animal apenas dentro do universo do hospital. Sob pena de virar um depósito, exatamente, né? Porque existem ações que antecipam a necessidade desse animal estar no hospital. Principalmente a consciência de uma sociedade que maltrata. Isso. Você joga pedra no cachorro, você joga pedra no gato, você passa com o carro por cima, você fica... Então, assim, isso é crime. De fato, é preciso que as ações elas estejam alinhadas, que a sociedade tenha ali a consciência de proteção animal e de não abandono, e que também haja um suporte da gestão pública para receber esses animais que, infelizmente, ainda perambolam pelas ruas, saem, ficam à noite aí comendo em postes que moradores deixam ração ali, a quem ainda tem sensibilidade animal. Então, assim, é preciso que as ações realmente, secretária, estejam alinhadas nesse sentido, porque uma coisa, de fato, não substitui a outra. Agora, o que é importante dizer é que é uma causa que precisa de muita atenção, precisa pensar que é preciso determinar as responsabilidades aí, não ficar tudo para os abrigos também, ou para pessoas que trabalham voluntariamente resgatando esses animais que precisam de tratamento, de cirurgia, que estão ali agonizando em meios fios porque foram deixados depois de serem atropelados. Então, são N situações que precisam ser revistas e também incluídas nesse dezembro verde aqui como forma de conscientização. Isso, e é preciso que a sociedade entenda que quando a gente fala sobre os animais que estão na rua, que são os animais errantes, a gente precisa compreender e ter a mesma lógica que a gente trabalha com ações com o ser humano. Os animais que são errantes, que são esses animais que estão na rua, o fato dele estar na rua não quer dizer que você vai maltratar, que você vai jogar pedra, que você vai maltratar esse animal. A gente precisa construir política pública de pensar de que nós não vamos ter abrigo, porque abrigo não é bom nem para o ser humano e nem para o animal. O abrigo deve ser sempre a última medida. A gente precisa pensar que se eu tenho espaços públicos, esses espaços públicos eles também precisam pensar como eu faço a manutenção desses animais. Existem regras, existe um manejo específico para animais errantes. E o poder público ele é responsável por isso também. Isso é uma responsabilidade do governo do estado, isso é uma responsabilidade dos 102 municípios. E a gente precisa enaltecer o trabalho dos tutores, dos protetores dos animais, que são essas pessoas que demandam tempo da sua vida para cuidar desses animais. Mas a gente também precisa chamar a atenção que os protetores, eles não podem ficar com acúmulo de animal. Acúmulo de animal também é violar as 5 liberdades dos animais, inclusive de ter um ambiente adequado e saudável para ele morar. Então, também é um cuidado que a gente precisa ter. Eu gosto de animal, eu cuido do pet, mas eu preciso ter cuidado com a quantidade de animais que eu levo para minha casa. Porque, em vez de eu ter uma guarda responsável, eu posso estar virando um acumulador. E quando eu viro um acumulador, eu estou prejudicando esse animal. Não é saudável ter numa casa que não tem espaço suficiente, 15 animais e 20 animais, 60 animais. Isso não é um espaço adequado. Isso também é violar o direito do animal. E eu estou colocando isso para que a gente tenha sensibilidade e que a gente perceba a importância da adoção. Se todos se comprometerem com a adoção responsável, a gente vai estar minimizando o trabalho que é de muitos
protetores que nós temos no estado de Alagoas, que se dedicam ao cuidar desses animais, mas que estão cansados pela ausência do poder público e pelo nosso compromisso também, enquanto sociedade, de não partilhar dessa responsabilidade de cuidar dos animais. Pois é, quem cuida de quem cuida, né? Aquela famosa pergunta. Secretária, um ano desafiador de 2024, a gente volta a se falar com certeza em 2025, talvez avançando ainda mais nas políticas para os seres humanos e também para os animais. Conversamos aqui com a secretária de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, Arabella Mendonça. Até uma próxima oportunidade, secretária. Muito obrigada pelo espaço e volto a dizer, não maltrate um animal, não abandone. Caso você perceba ou tenha conhecimento de qualquer situação como essa, faça denúncia. Tem um Disque Denúncia que é 181 e adote um animal. Adoção responsável. Essa é a mensagem do Dezembro Verde, o dezembro ali com ações intensificadas para a causa animal, tá? Agora 7h04, apresentamos Rematron.